A paz seja convosco. Louvamos a Deus pela graça sobre as nossas vidas, pelo privilégio que temos de podermos estar neste lugar, um lugar em que nós podemos nos unir como cristãos para ouvir a voz do Senhor. Temos falado sobre os dias maus. Cada dia aparece uma nova no meio da internet. Cada vez mais as pessoas mostram-se como retardadas. E é uma coisa que a gente não consegue nem entender. Já passamos por bebê reborn, já passamos por Therian, as pessoas achando que são animais. E agora tá a farmar aura. E aí eu fui pesquisar isso, né, para ver o que é isso, né? Que as pessoas ficam lá, parece que elas estão, sei lá, cheirar uma maconha, sei lá, cocaína, não dá para entender o que é aquilo lá. E aí você vai entender, vai querer procurar o que é aquilo, é uma coisa ridícula. Um jogador de basquete estava numa entrevista e a medida americana era diferente. E ele falou que a medida dele era entre 6 e 7. E aí alguém no jogo fez um vídeo, falou 6,7, 6,7. Aí as pessoas acharam que aquilo ali é uma coisa viralizada. Aí já jogaram um espiritual no meio, junto com o videogame, e as pessoas ficam fazendo aqueles campeonatos. Gente, é um retardo mental a nível que cada vez mais as pessoas se superam. Cada vez mais as pessoas elas buscam alguma coisa para completar o coração delas, que seja o Senhor. E nós temos que ficar de olho nessas coisas. Então, quando você vê essas abominações, pesquise, para você saber do que você está falando. Porque os filhos eles estão expostos a esse tipo de coisa. Como estava lá o cabelo maluco, o que está por trás dessas coisas. Nós temos que ficar vigilantes. A palavra de Deus fala que nós temos que vigiar e orar. E nós temos que estar o tempo inteiro vigilantes, para a gente não ser envolvido nessas tolices. Estamos tratando sobre o tema face a face com Deus, face a face com a majestade de Deus. Estamos falando sobre o Deus triuno. Semana passada finalizamos falando na questão que Deus é 3 em 1, 1 em 3. Coloquei a imagenzinha lá no grupo, se você não olhou, é interessante você estar observando e olhando, para você entender o que eu estou falando. Nós vamos começar agora falando um pouquinho sobre o ensino do Antigo Testamento sobre a Santíssima Trindade. No Antigo Testamento, o início expressa a pluralidade, ou seja, essa dificuldade, digamos assim, ou essa proposição de um Deus que é 3 e 3 em 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1. Não, pula. Mas aí tem que alguém te ajudar. Por favor, o Alisson ou Pedro. Gênesis 1:1. Criou Deus os céus e a terra. Só isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O nosso português, ele não permite que algumas coisas elas sejam vistas. Então, a linguagem, a língua hebraica, ela é muito rica nesses aspectos em que uma palavra, como matar, por exemplo, ela pode ter uma série de significados que para nós não aparece. Então, dependendo da palavra que está dizendo sobre matar, ele fala se foi uma morte com requintes de crueldade, se foi uma morte em defesa própria, se foi uma morte com algum tipo de violência. E nós não conseguimos enxergar esse tipo de coisa.
A palavra que está aqui no Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus, a tradução é colocada como Deus, mas a palavra que está no hebraico chama-se Elohim, alguns falam Elohim. Esse im apresenta um Deus expresso como não um só, um Deus plural, que é mais de um. Nós não conseguimos enxergar isso, mas quando se fala em hebraico, a primeira palavra, traduzida por Deus, ela vem trazendo essa condição plural. Ou a pluralidade da divindade é também evidente na criação. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, verso 26. Gênesis quem? 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Adivinha que palavra em hebraico está sendo traduzida como Deus aqui? É a mesma de Gênesis capítulo 1. E aqui fica mais zeloso, mais aberto, falando: façamos. Deus Pai, junto com Deus Filho, junto com Deus Espírito Santo, fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra, falando desta questão da criação humana. Gênesis capítulo 1, 11, verso 7. Gênesis 11, 7. Quando o Senhor estava prestes a destruir a Torre de Babel, vamos. É Gênesis o quê? 11, 7. 20. Exaltamos ali. Para que ele não entenda a linguagem do outro. Novamente, nós vemos a condição de uma palavra plural, que também está fazendo a referência a essa Santíssima Trindade. Vinde, desçamos e confundamos. Vinde, não pode ser sozinho. Desçamos, confundamos. Ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Também vemos mais uma vez a questão da Trindade. Gênesis capítulo 19, verso 24. Gênesis 19, 34? 24 ou 34? Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E aí aqui a gente vê que já muda. Ele não trata Deus, mas ele coloca a figura de Senhor, em que começa, em algumas passagens, mostrar a diversidade das funções da ação das pessoas da Santíssima Trindade. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor. Olha que interessante. Então fez o Senhor chover fogo e enxofre da parte do Senhor. São duas pessoas aí. Quem que comanda? Quem que faz? Quem que fez chover fogo e enxofre? Nosso amado. Amado. Ele também faz descer fogo do céu. Ontem a gente estava brincando lá brincando a respeito do desce fogo do céu, Senhor. Eu quero que desce fogo, desce fogo, desce fogo, desce fogo. E o fogo, apesar de no meio pentecostal ele ser expresso como algo bom, tá divertido aí, ô filho? Tá divertido aí? Quer pegar um brinquedinho ali, não? Pega um carrinho ali. Ô Joaquim, pega o brinquedinho lá pro Gabriel. Então, montar a piscina para ele lá. As pessoas elas falam, desce fogo, quero desce fogo, em nenhuma passagem, literalmente, nenhuma passagem,
do Novo Testamento, do Antigo Testamento, mostra o fogo como algo bom. O fogo é algo que derrete, é algo que destrói, é algo que deforma, e sempre aplicado na condição de Deus trazendo juízo sobre as pessoas que são pecadoras, no sentido da ira divina. Então, o fogo de Deus, ele é sobre aqueles que não são filhos. Você pedir fogo é a mesma coisa que você dizer: eu não sou filho, eu quero que desse juízo sobre a minha vida. Então, às vezes a gente é envolvido com as coisas, como eu falei com vocês lá, o negócio do farmar aura e tantas essas bobeiras que tem aí, e as pessoas elas são envolvidas nas coisas como se nada tivesse a ver, mas entenda que não é uma teoria da conspiração, é um plano que vem desde a criação, que passa pela vontade do Senhor, do final dos tempos, em que as pessoas elas vão estar com a mente tão cauterizada. Tino Morte fala que as pessoas elas vão ter com a mente tão cauterizada que elas vão seguir outras coisas, e outros princípios e outras ideias, porque elas não conseguem ouvir e entender Deus. Porque se você não tiver com a sua mente preparada para ouvir o Senhor, você não ouve. Eu tenho tirado meu tempo de oração, das 11 ao meio-dia, Deus me dá esse benefício, e sempre eu tiro 10, 15 minutos para eu realmente dormir. Eu consigo fazer isso, né? Eu deito e durmo. Então eu acordo cedo, 5h30, e aí minha batida ela vai, trato um monte de caso. Quando chega às 11 horas, minha cabeça ela está a milhão, que é muitas vezes o que acontece quando você tenta dormir, e você está no celular até o último momento do seu dia, ali, e passando rios, e jogando para frente, e assistindo, e videozinho disso, daquilo, sua cabeça ela fica, até ela desligar, é o momento que você acorda cansado. Porque você pode até ter dormido, pode até ter fechado os olhos, mas você não entra no processo, no tempo do sono mesmo. Então eu tiro 15 minutinhos para poder dar um reset na minha mente, para eu poder fazer as minhas orações, fazer minhas leituras naquele período com mais tranquilidade. É algo que você tem que tomar cuidado com o que você se alimenta antes de você dormir. Nós encontramos em no Antigo Testamento frequentes menções a uma pessoa a quem, embora distinta de Deus como pessoa, são atribuídos os mesmos títulos, atributos e obras de Deus. E a gente já fez um estudo muitos anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, a respeito da presença de Jesus Cristo dentro do Antigo Testamento. A figura expressiva de Jesus Cristo agindo. Nós falamos na época, por exemplo, aquela questão de lá de Josué, quando ele vai tomar Jericó, ele encontra lá o ser lá, e ele pergunta para aquele ser, ele fala assim: você está com eles ou não está, ou está conosco? E ele fala: não estou com nenhum nem com o outro. Eu sou o guerreiro, eu sou não sei o quê. Ele coloca algumas frases lá mostrando a figura de Cristo, em que anjos, eles não aceitam a adoração, mas Jesus Cristo aceita. Então a gente vê muitas situações desse tipo, em que a pessoa ela se prostra para adorar o anjo, e o anjo fala: não adora não me adora não, que eu sou conservo como vocês, eu sou normal, eu sou abaixo de vocês. E algumas vezes ele aceita, que é essa figura de Cristo. Essa pessoa é chamada muitas vezes de o anjo do Senhor. Quando a gente vê o anjo do Senhor com letra maiúscula, você já pode saber que ali é Jesus Cristo. Nós vemos outros títulos ou nomes como Adonai, Yahvé, não fale Jeová, fale Yahvé, Elohim, e a gente vê bastante esses nomes dentro da literatura da linguagem hebraica, em que você consegue identificar de quem ele está falando, ou o que é que está sendo expresso ali. Ela reivindica a autoridade divina para si, essa autoridade, e exerce atribuições divinas, e recebe inclusive adoração. Anjo não recebe adoração. A gente vê isso em Apocalipse, quando em Apocalipse João se prostra para adorar, o anjo fala: não. Comece a pegar essas informações, e quando você lê a Bíblia, comece a identificar essas coisas. Porque o crescimento do teu entendimento bíblico, ele passa da apropriação correta e entendimento daquilo que está sendo falado. Essa semana eu estava atendendo uma moça dentro do discipulado, e aí ela leu o texto, e eu falei assim: o que é essa palavra? Eu não sei. Mas por que você não pergunta? Nós temos que ler a Bíblia. Nossa versão mais fiel é conhecida como a ARA. Leia a Bíblia. Se você encontrar algo que você não entende, pare a sua leitura e vá no dicionário.
vá no Google, pergunta o que é isso. Você tem que saber o que está acontecendo. Para você poder entender o contexto que está sendo falado ali. Temos o testemunho expresso dos autores inspirados no Novo Testamento de que o anjo do Senhor, o Deus manifesto, que conduziu os israelitas no deserto e que habitava no templo, era Cristo, ou seja, o anjo. Ele era o verbo, que está lá em João capítulo 1, verso 1. Quem andou com o povo no deserto? Quem que era aquela manifestação de coluna de fogo, de anjo? Não era Deus Pai, era a figura de Jesus Cristo. É aquele Jesus, o mesmo verbo que se fez carne e realizou a obra que fora predita a respeito do Messias. Com isso em mente, fica claro que existem várias passagens do Antigo Testamento nas quais Cristo está falando. Em algumas delas, ele menciona outras duas pessoas, Isaías 48, 16. Isaías 48, 16. Quarenta e oito, 16. O povo está mal hoje de ouvido, hein? Chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Quando Isaías ele fala de que figura da Trindade? Jesus Cristo. Então Isaías ele está trazendo uma mensagem de Jesus Cristo falando. E ele fala, chegai-vos a mim. Ele está falando de Jesus Cristo. Chegai-vos a mim. E ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio. Quem que estava no princípio? No princípio era o verbo. João capítulo 1, verso 1. Desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus, quem que envia? Quem que envia? Deus o quê? Deus Pai envia. Agora o Senhor Pai me enviou a mim e também o seu? Que é quem? O Espírito Santo. Quem que está aqui na passagem? As três figuras da Trindade. Tudo bem? Ensino do Novo Testamento sobre a Trindade. O Evangelho de Lucas revela que todos os membros da Trindade estavam envolvidos na encarnação de Cristo. Porque um anjo apareceu a Maria. Lucas, capítulo 1, verso 1:35. Dá esse aí, Lucas, ou Nicolas, para me ajudar, hein? Olha lá, ó. Tem que dar o eco. Se não der o eco, o povo não consegue. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Respondeu-lhe o anjo. Que anjo é esse? Gabriel. Já não é a Santíssima Trindade porque ele está minúsculo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. E tem um mosquitinho chato aqui, hein? Cadê a raquete? Alguém tem uma raquete aí, não? E o poder do Altíssimo. Quem é o Altíssimo aqui? Deus Pai. Deus Pai. Te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo. Quem é o ente santo? É Jesus Cristo. Que há de nascer será chamado Filho de Deus. A Trindade também estava presente no batismo de Cristo. Mateus capítulo 3, verso 17. Nicolas? Mateus 3, 17. Repita. Tinha um programa lá em São Paulo. Tem um programa lá em São Paulo que ele era um jornalista. Ele falava assim... 5h40, aí uma voz falava assim, repita, aí o cara, 5h40, então você é a voz que repete, tá? Por favor. Vai lá. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em que me comprazo. 16 também, por favor. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
De novo, por favor. E eis? Uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraram. Então a gente vê a figura, primeiro, de Jesus Cristo, como sendo o Cristo encarnado, Deus Filho, e também a figura dele como entidade divina. E aí no verso 16 ele fala que abriram-se os céus e o Espírito de Deus desceu como pomba, o Espírito Santo. E eis uma voz do céu. Quem que sobrou? Deus Pai. Deus Pai, ele fala: este é o meu filho amado, em quem me alegro, em me comprar. Todo mundo sabe o que é comprazo, né? Me alegro, me deleito. Prazo. Hã? Quem compra com prazo, o cartão de Compra crédito com prazo. boleto. É. Com prazo. É porque você estava brincando ali, aí você. É. Deixa ele. Vemos o Pai nessa passagem, vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos na mesma cena. A Trindade também está envolvida na ressurreição de Cristo. Ele foi ressuscitado pelo poder do Pai. Romanos 6,4. Só não pode ser automático. Você tem que esperar uns 5 segundos, que é o tempo do povo processar a mente, e aí perguntar de novo, entendeu? Não tem dado. Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em nós em novidade de vida. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Quem que comandou a ressurreição de Cristo? Quem que fez a ressurreição? E quem que foi ressuscitado? Oi, querida. Fale. Uma coisa que eu queria perguntar é assim: Jesus pagou a dívida, o Espírito Santo veio habitar em nós. Mas a natureza pecaminosa continua em nós. Deus não retirou a natureza pecaminosa. E qual é a pergunta? Não é isso a dúvida. Por que com o sacrifício de Cristo a natureza humana, a natureza pecaminosa não foi retirada? E quando que vai ser retirada a natureza pecaminosa do ser humano? Quando ele voltar. Enísia? Na glória. Então nós estamos num tempo cronológico. Lembra quando a gente meditou lá sobre escatologia, o já e ainda não? Lembra disso, não? Você já é salvo, mas ainda não. Dentro do tempo kairos de Deus, que não tem passado, presente e futuro, tudo já se consumou. E nós já estamos lá com Ele, inclusive. Tá? E lá nós não temos pecado. Mas aqui na nossa vida humana, carnal, no nosso cronológico, nós temos duas linhas de tempo. Nós temos o kairos de Deus. Não tem passado, não tem presente e no futuro. É uma coisa só. E nós temos o nosso tempo aqui embaixo. Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos em que a Menísia nasce, vai viver e tal, passa, chega um momento que ela vai morrer e aí ela se encontra com o Senhor. Nesse momento, nós vamos encontrar o Senhor e nessa subida, sejam mortos, sejam vivos, eles vão ser desprovidos do pecado, nosso corpo ele vai ser transformado, vai ser um corpo ressurreto. Então Jesus Cristo, ele dentro do mundo kairos, ele já executou a obra, mas no cronológico nós ainda temos o nosso arbítrio, que não é o livre-arbítrio de nós decidirmos o que nós queremos fazer. Nós podemos pecar ou nós podemos não pecar, a decisão ela é nossa. E aí tem a ver com galardão. Então a gente abre a coisa, o cenário bem grande, entendeu? Tudo bem? Gálatas 1:1. Não é para você essa brincadeira não, tá, Elane? Não é para você a brincadeira ali, não. Para você aqui, tá? Não tem isso mais não. Mas tá morrendo de vontade. Gálatas 1:1. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Tá, e aqui ele fala de duas pessoas, a gente já tem implícita a questão da ressurreição de Jesus Cristo através do Espírito Santo, mas ele vem colocando duas pessoas da Trindade, a figura de Deus Filho e a figura de Deus Pai. 1 Pedro capítulo 1, verso 3.
1 Pedro 1:3. Primeira Pedro. Tá tendo que ajudar aí, Vânia? Quer fazer discipulado de novo, filho? Eu vou fazer um discipulado de novo. Tem que pegar você, a Luísa, e tem que pegar mais alguém aí que escapou aí. Foi muito cedo, muito tempo antes. Vocês fizeram discipulado muito, muito novo. Vai lá, Gabriel, por gentileza. 1 Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Gabriel, aonde está o Espírito Santo em duas passagens nesse texto que você leu? Na ressurreição, Sem soprar, hein, Vânia? Na ressurreição de Jesus Cristo E? dos mortos. E? Uma regeneração. Ô, amor, eu perguntei para ele. Você sem paciência. Nossa. Demorou você. Não, mas deixa ele pensar, ué. Regeneração e ressurreição. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8:11. A gente ainda tem aquele milho seco lá, né, Loli? Em casa, para os anjos assim ajoelhar lá, não? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. 3 passagens. Vânia. 3 passagens que aparecem ações do Espírito Santo nesse texto que você leu aí. Na ressurreição, Tá. dos mortos, Não. Ressurreição. O que mais? na ressurreição, nos ressuscitou, nos mortos na vida, vivificar, Vivificar. e na vida que habita em vós. Não. 2 acertou. A primeira é se habita em vós. E a primeira está logo no comecinho. Se habita em vós o Espírito. Tá? Então 3 passagens, aparições ou manifestações do Espírito. O envolvimento de toda a Trindade é também evidente na expiação de Cristo. O que é expiação? Sacrifício. A expiação. Vai lá, Gabriel, faz a piadinha da expiação. Não, você já passou por bullying, né? A Rosane já fez bullying com você. Expiação, sacrifício. Sacrifício. Quando você vê expiação, quer dizer o sacrifício. Hebreus capítulo 9, verso 14. Hebreus 9:14. Sem conversinha. Cadê Carlinhos? Cadê os seus filhos? O carro dele estragou. Não é? O carro de quem? Quem vendeu esse carro para ele? Ixi. Mas não podia não, tem mais de um ano. Hebreus 9:14. Hebreus 9:14 nos diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortais para si. Mortas. Muito mais o sangue de Cristo, que o Espírito Santo a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência. Aí, Benícia. Você está falando da purificação. Essa purificação é de quando, Benícia? Quando que vai acontecer essa purificação e da nossa consciência de obras mortas? Na glória. Nós temos uma conscientização diária, mas ela vai ser plena totalmente dentro da manifestação da glória. Tá?
Cristo ofereceu a si mesmo como um sacrifício sem pecado ao Pai. E o Espírito Santo lhe deu poder para fazer isso. 1 Pedro 1:2. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 12. Por favor, Ingrid. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ingrid, o que é presciência? Tá rindo por quê? Júlia, o que é presciência, Júlia? Não sabe? Essa palavra é muito nova pra mim, tá? Beleza, a gente vai ensinar você agora, é isso aí. O que é presciência? A ciência tem uma coisa prévia. Não conhecimento prévio, né? Conhecimento prévio. Presciência é um conhecimento prévio. Deus é Pai, ele tem presciência? Sim, Deus Pai, sim. Sim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem presciência, mas os fatos que ocorrem por causa da presciência dele ou por causa da predeterminação dele? São diferentes. E esse foi um dos embates que eu tive quando eu estava me entendendo essa cultura reformada. E aí as pessoas, elas têm esse pensamento. Poxa, Deus, ele sabe. Então, o Deus, ele está olhando. O Nicolas nasceu e ele está acompanhando a vida do Nicolas. Então, Nicolas, em um momento, ele fala sim para Jesus. Então é porque Nicolas aceitou e ele sabia, então no final dos tempos eu recolho o Nicolas porque o Nicolas, ele é meu. Não. A presciência existe. Tudo bem aí atrás? Querem discutir o relacionamento aí, não? Hein? Presciência é uma coisa e predeterminação outra. É extremamente importante. Vamos novamente para esse texto aí. Esse versículo aqui, por que fala aspersão? O que é aspersão, Menise? Jogado assim, uma imersão. E o que tem? Eu só fiquei curiosa. Eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Quando as pessoas no Antigo Testamento faziam sacrifício, o que eles faziam com o sangue que está lá? Já viu na Igreja Católica que as pessoas fazem assim? Ó? É exatamente isso. Mas é exatamente isso. Não faz tanto sentido, porque a gente tem que ver que Pedro era judeu, quando isso era algo corriqueiro na rotina deles, né? Normalmente eles faziam isso, então faz muito sentido quando ele usa essa palavra. Para a gente é distante, mas é algo que para aquela época fazia muito sentido. Que inclusive dentro do batismo, que é um tema que eu nunca tratei, mas qualquer dia a gente trata, tem todo o material lá, em relação à apresentação ou batismo. Então, nós temos uma discussão teológica entre as duas maiores correntes dentro da teologia reformada, em que se batiza criança ou se apresenta criança. Tá? O batismo da criança é o mais aceito. E aí não vai fazer a imersão do bebê, pegar o Lucas e afundar ele na água. Aí você faz o quê? A aspersão. Batismo, ele pode ser por aspersão, em que você derrama água sobre a vida da pessoa, pode ser por imersão, sem aquela maluquice de que se você for batizado, pega Esther com esse cabelão aí, então vai batizar Esther, afunda, se ficar um fio de cabelo para fora, não, aí tem que fazer de novo porque senão o diabo pega. Já ouviu isso, né? Puxa mesmo. A Bíblia usa títulos pessoais para descrever Deus como Pai, como pastor, amigo, conselheiro, cada um deles tem a sua designação. Os textos hebraicos e gregos se referem a Deus como Ele, nunca como isso. Isso é importante. A gente não vê essa condição na língua portuguesa, mas dentro do hebraico, Ele é uma pessoa, Ele, não é como isso. Os textos hebraicos e gregos tratam a Deus como Ele, nunca como isso. Sabemos também que Deus é um ser pessoal, porque Ele pensa, age, sente, fala e Ele se comunica. Deus é um ser espiritual. O fato de a natureza da essência de Deus ser espiritual está implícito na afirmação: Deus não é homem. Números 23, 19. Números 23,
falei antes, tá? Mas nós vamos estender um pouquinho mais a dominical e nós vamos fazer um período só, porque a gente tem que preparar o nosso salão para a gente poder ter nosso evento à noite. Então nós vamos ter o nosso tempo. Nós vamos ter o nosso tempo aqui de ministração, nós vamos ter o nosso lanche, nós vamos comer e a gente volta para casa dentro de um horário, senão vai bagunçar o horário de almoço das pessoas, tá? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí ele faz a... Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Então ele vem trazendo essa questão que Deus não é homem. Quando você pensa, isso é uma informação nova para você, tá? Isso é provavelmente na grande maioria dos adultos, jovens para frente, não tiveram essa informação. Sempre foi ensinado que nós temos 3 reinos. O reino... reino mineral, vegetal, biologia. Mineral, vegetal e Animal. São 3. E aí sempre colocou o homem como um animal o quê? Tá? Agora já tem uma nova tendência dizendo, porque eles sabem que tem uma diferença entre um animal e um ser humano. Então tem diferença. Aí o que acontece? Tem uma nova categoria nascendo que chama-se ser espiritivo, para não falar espiritual, e você dá uma força para a igreja cristã, você coloca como espiritivo, que é uma forma de você definir um 4º reino, que é um reino onde se encaixam os seres humanos. Tá? Então você vai começar a ver, talvez na instrução das crianças aí. João capítulo 4, 24. João 4, 24. Evangelho, né? Quem que é? Melícia. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí temos 2 informações importantes. Primeiro ele fala que é espírito. E aí ele fala que nós temos que adorar em espírito. Se nós temos que adorar em espírito, nós somos o quê? Também espiritivos. Nós temos uma parte carnal e nós temos uma parte espiritual, que não, pô, cuidado para ele não cair, tá? Nós temos que olhar para o ser humano não como alguém dividido em corpo, alma e espírito, mas nós somos divididos entre uma parte material e uma parte espiritual que não podem ser o quê? Separadas. Mas na Bíblia diz lá que corpo, alma e espírito é a mesma palavra para fazer referência a termos diferentes. Não há divisão de você. Tanto que quando Jesus Cristo veio buscar a sua igreja, você vai ser ressuscitado se você tiver morrido. Você vai ser ressuscitado, vai ser a parte carnal dele, vai ser juntada, como lá em Ezequiel, e você vai subir em corpo. E uma boa notícia para nós, Nicolas. Será? Com certeza. Com certeza. Quantos anos você tem? Pois é, olha, ó. vai subir igual o Felipe, Nico. Vai subir. Né? 30 anos. Quando que começa o sacerdócio? Quando começa o sacerdócio? Tá? Não, mas lá eles dão um trato, vai ter um interlace, alguma coisa. A gente vai lá, a gente passa lá no... O fato da natureza da essência de Deus ser espiritual está implícito nessa afirmação que nós lemos nesses versículos. O que significa espírito? O que está envolvido nessa afirmação é que Deus é imaterial. Não ouvi. O que você não ouviu? O povo vai ser falar do Espírito. Eu não peguei. Descia, pastor, descia. Pega. O que você quer que eu fale? Porque eu não tenho técnica de rewind, assim. Do Espírito que você estava falando. Inicia o versículo. Você falou do corpo. Nós temos nas Escrituras, citando a questão de que o homem ele tem o corpo, a alma e o espírito. Corpo, e alma e espírito, se você pegar a palavra que está lá em grego, ela é a mesma palavra
que ela é traduzida de uma forma diferente para fazer referência a uma parte material e imaterial. Então é a mesma coisa, não existe a condição de eu ser tripartido. Já ouviu aquela expressão do tipo, olha, você vem trabalhar aqui na Embalou, mas os seus problemas você deixa lá, na sua casa? Isso não existe. Não existe. O nosso ser, ele é composto de uma parte material e uma parte imaterial, e que ela não é divisível. Se você teve uma bronca com a tua esposa ou com o teu marido, você vai carregar essa cara de broa para onde você for. Você vai, as pessoas vão perceber. Não deixa lá, não deixa, é junto. Alguém ia falar alguma coisa? No caso, o senhor falou também que não tem alma e espírito, É uma parte material e imaterial. como se fosse só corpo e alma, ou só corpo e espírito. Tá? Tomar cuidado com isso, porque quando você pensa em corpo e como faz essa divisão, é um termo que chama-se dicotomia, que você quer separar. Você tem que só lembrar que não tem divisão. Então eu sou composto por uma parte material e uma parte imaterial. Você pode dar o nome de alma, de espírito, tudo que você quiser. Mas o importante é você entender que isso não se separa. Quando a gente lê aquele texto lá que a palavra de Deus ela é como uma espada. O que é a espada de dois gumes? Onde está isso nos filmes? Quem que usa a espada de dois gumes? Hã? Não. Gladiadores. Lembra da figura do gladiador com aquela espada pequena, que é uma espada com um punhozinho de madeira, que ela é uma lâmina mais ou menos desse tamanho, e ela corta dos dois lados. Apóstolo Paulo, ele olha para aquela situação lá, que está vendo, e fala assim, Roma é o exemplo bélico, como a gente teve na década de 80, por exemplo, os Estados Unidos e Rússia como os exemplos bélicos. Então ele olha e fala, espada de dois gumes é a maior arma que tem. Ele fala, essa espada de dois gumes, ela chega até o ponto de, ou seja, não consegue. Da mesma maneira que não consegue dividir juntas e medulas, a gente ainda não consegue fazer cirurgia numa coluna, se o cara tiver tetraplégico ou paraplégico, o cara não tem conserto na coluna, ainda mais com uma espada. Ele fala, chega até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Não se divide a parte física da espiritual, nem espiritual da física. Não divide. É a mesma coisa, tem uma coisa só. Tá? A morte divide. Hã? A morte. Não. É porque o corpo fica. Mas aí que tá, quando nós temos que pensar dentro do contexto do Kairos. Esse corpo, ele tá. Eu não sei, aí eu não sei te explicar. Tá? Realmente aí é uma pergunta que eu não sei te explicar o que acontece naquele contexto. Mas a palavra de Deus afirma, então não sei como funciona isso aí. Tá? Quando você fizer uma pergunta difícil, tem que perguntar lá em casa, porque aí eu não passo, porque eu não sei, entendeu? Aí eu já pesquiso, quando você fizer a pergunta, eu já respondo como se eu fosse um sábio, entendeu? As esposas têm esse negócio. Entregar as peças. O que está envolvido nessa afirmação de que Deus é espírito é que ele é imaterial. Nenhuma das propriedades da matéria pode ser atribuída a ele. Quais propriedades que a matéria tem? Massa, volume E peso. Peso. O que mais? Quando você faz um bolo, entendeu? Quando você faz um bolo e coloca ele na forma, o que acontece quando você coloca no forno? Ele cresce, ele se amolda. Deus não faz isso. Então, características da matéria. Não tem volume, não tem forma. Quando você pega o bolo, você consegue cortar um pedaço do bolo. Não tem como você divide Deus. Ele não... Tem bolo hoje? Cortou ele ali? Não? Ele não é divisível, ele não é composto, ele não é visível, ele não tem volume nem forma. Portanto, ao revelar que Deus é espírito, a Bíblia nos revela que nenhuma característica da matéria pode ser atribuída a Deus. Embora Deus não seja material, a Bíblia o descreve de uma forma material. Zacarias 4:10. Se Deus não é, por que a Bíblia mostra como se fosse? Zacarias 4:10. Profetas menores. Zacarias não é pequeno não, Zacarias tem 12. Página 1228 também, pode ser. Pois quem despreza o dia dos humildes
humildes comigo. Esse alegrai-se, havendo o prumo na mão de Del. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. E aí ele vem trazendo uma figura de linguagem que é a forma de ele mostrar, por exemplo, que Deus tem olhos. Olhos naturais. Em que esses olhos estão percorrendo sobre toda a terra. Além de Zacarias, Isaías 50, verso 2. Isaías, capítulo 50, verso de número 2. Rô? Em vez de ficar fazendo pergunta difícil, acha para mim logo esse livro aí. Agora pegou. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir? Ou já não há força em mim para livrar? Eis que, pela minha repreensão, faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheiem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrem de sede. Novamente, ele coloca Deus como tendo mão. Salmos 89, 13. Luísa. Salmos 89, verso 13. Teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Novamente, a figura da mão. Isso chama-se, presta atenção, hein? Antropomorfismos. Antropomorfismos, o que é isso? Você vem dando forma a algo para que as pessoas possam entender. Quando Ezequiel ele tem a visão lá do querubim, aquela visão maluca, ele tenta de alguma maneira mostrar para a gente o que ele estava querendo ver. Ele não conseguia entender, porque era uma coisa surreal o que ele estava vendo. Ah, porque tinha o olho e a roda e não sei o que, não sei o que. Ele tenta dar uma forma, isso chama-se antropomorfismo. Deus se refere a si mesmo na forma humana, não porque ele seja material, mas para se adaptar ao nosso entendimento. Nosso entendimento é finito. O que foi, Vânia? Ele está repetindo aqui antropomorfismo, eu estou falando assim, é o nome do seu neto. O fato de Deus ser um ser espiritual significa que a sua essência é invisível. 1 Timóteo 1,17. Diretamente de Timotinho, 1 Timóteo. Por falar nisso, Nicolas, quem escreveu? Nicolas, quem que vai responder? Nicolas. Quem escreveu Timóteo, Nicolas? Nicolas. Carta de Paulo. Qual que é a igreja que Timóteo... Timotismo. Qual que era a igreja? Qual era a igreja? Qual que era a igreja que Timóteo cuidava? De Éfeso. Exatamente. Ó, meu filho, purinho. Esse é meu filho, que eu me comprasse. Já que a Vânia está falando, eu vou fazer uma pergunta. Não. 1 Timóteo 1,17. A Rô já foi. Felipe. Assim é um Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O nosso Deus invisível, mas real. Mas no Antigo Testamento, Deus se fez representar pela própria Shekinah. O que é Shekinah, Felipe? A manifestação da glória de Deus. De uma forma real, entendeu? Essa questão de ter forma. Deus manifesta a glória dele através, no Antigo Testamento, como? Fumaça. Então, fumaça entrou no templo e o povo não conseguia nem respirar, não é por causa que era fumaça, não. Exatamente. E o Novo Testamento, ele representou a si mesmo na forma humana. João capítulo 1, verso 14. João 1,14. E o verbo E o verbo se fez carne. se fez carne e habitou entre nós, Cheio de graça. cheio de graça
graça e de verdade. e de verdade. E vimos a sua glória. E vemos sua glória. Glória Glória como do unigênito. Gênito, gênito. Unigênito. G, de gato. Mas essas revelações visíveis não revelam a totalidade e a plenitude da natureza de Deus. Então nós temos que entender que essas manifestações que o Senhor tem, elas são manifestações apenas para nós termos ideia, mas não nos autoriza a nós criarmos condições que venham trazer a figura de um Deus que tem forma que eu possa adorar. Amém? Senhor, te louvo, te adoro e te bendigo. Tu és gracioso, tu és bondoso, tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Queremos colocar a nossa vida na tua presença, cada vez mais pedindo da tua luz e da tua direção. Consagramos tudo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.